Confissões da Odebrecht. Aos poucos, as delações premiadas de executivos da Odebrecht vieram a público. Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do governo Michel Temer, Marcos Pereira, do PRB de Espírito Santo, era presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro em 2014. Teria negociado com a empreiteira o repasse de R$ 7 milhões em dinheiro vivo para que a sua agremiação ligada à Igreja Universal do Reino de Deus apoiasse a reeleição de Dilma Rousseff. O dinheiro fez parte de um pacote de cerca de R$ 30 milhões. Também compraria o apoio do PROS, PCdoB, 7 milhões para cada um, e PDT, contemplado com R$ 4 milhões. Não houve menção à quantia destinada em Caixa 2 ao PP e ao PSD, que participariam do acordo em prol da reeleição de Dilma Rousseff. Segundo as informações dos delatores da Odebrecht, Marcos Pereira esteve mais de uma vez na sede da empreiteira em São Paulo para combinar detalhes da entrega das parcelas do suborno. Marcelo Odebrecht e o executivo Alexandrino Alencar teriam acertado o pacote em reunião com Edinho Silva, do PT de São Paulo, tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff. Em 2016, Edinho Silva foi eleito prefeito de Araraquara, em São Paulo. Alencar confessou que operacionalizou a entrega de dinheiro vivo ao PRB, PROS e PCdoB. Citou como interlocutores, respectivamente, Marcos Pereira, Eurípides Júnior e um homem conhecido como Fábio, de Goiás. Os repasses de dinheiro ocorreram em hotéis e flats de São Paulo. Os pagamentos em Caixa 2 serviram para comprar os tempos dos programas eleitorais de televisão dos partidos aliados. Segundo o cálculo de Alencar, o suborno permitiu ampliar em 1/3 o horário eleitoral da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer, do depoimento do executivo. O Edinho Silva chegou e disse: olha, nós estamos conversando com os partidos vão entrar na coligação por tempo de TV e o compromisso é pagar R$ 7 milhões para cada partido. O prêmio ao Partido Democrático Trabalhista repercutiu. Executivo da Odebrecht, Fernando Cunha Reis, delatou o caso. Afirmou que 4 pacotes de R$ 1 milhão em dinheiro vivo foram entregues no escritório do tesoureiro do partido, Marcelo Panella, no centro do Rio. Panella havia sido chefe de gabinete do ministro do Trabalho, Carlos Lupe, do PDT do Rio de Janeiro, durante o segundo governo Lula e o início da primeira administração Dilma Rousseff. Deu-se assim. Lupe e Panella, torcedores do Fluminense Futebol Clube, combinaram que o emissário da Odebrecht diria Fluminense ao interlocutor que o esperava no escritório de Panella, e só entregaria a grana se ouvisse o nome de um dos jogadores do tricolor carioca. Eram a senha e a contrassenha da operação. Segundo Reis, Marcelo Odebrecht e o ministro da Fazenda Guido Mantega, do PT de São Paulo, ajustaram o repasse à legenda aliada. Candidato a deputado federal em 2014, André Sanches, do PT de São Paulo, foi apontado como destinatário de R$ 2,5 milhões em Caixa 2. Conforme os delatores, o dinheiro vivo chegou às mãos de André Luiz de Oliveira, o André Negrão, vice-presidente do Corinthians e braço direito de Sanches. A Odebrecht construiu a Arena Corinthians na zona leste de São Paulo. A confissão de Benedito Barbosa da Silva Júnior, o BJ, teve 60 anexos. Foi das mais importantes. Ele manteve relações com todos os partidos, responsabilizava-se por entregar dinheiro nos estados, supria candidatos a governador, ao Senado, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. Marcelo Odebrecht cuidava das campanhas a presidente da República. Silva Júnior informou que executivos da Odebrecht gozavam de certa autonomia para pagar propina e fazer doações de Caixa 2. As demandas eram gerenciadas pelo setor de operações estruturadas, o Departamento de Propina. Dessa forma, movimentavam a máquina pública no Brasil. O delator apontou pagamentos de suborno sem vinculação com campanhas eleitorais. Citou a construção do submarino nuclear brasileiro, a concessão do aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro, o Parque Olímpico do Rio de Janeiro e obras em metrôs. É razoável supor, contudo, que grande parte dos recursos destinados às eleições fosse desviada e servisse para enriquecer políticos. Campanhas eleitorais não passavam de subterfúgio para pôr as mãos em dinheiro. Ao depor a Justiça Eleitoral, Marcelo Odebrecht disse que a empreiteira entregou por meio de Caixa 2 de 80% a 90% dos R$ 150 milhões destinados à reeleição de Dilma Rousseff. Portanto, ao menos R$ 120 milhões não contabilizados. Dinheiro sujo e mais. Terceirizou repasses das campanhas de 2014. Após chegar ao limite legal das doações, usou a cervejaria Itaipava do Grupo Petrópolis para mascarar contribuições. O esquema rendeu R$ 17,5 milhões em doações oficiais a Dilma Rousseff. Tratava-se de Caixa 2 travestido de Caixa 1, ou Caixa 3. Com a barriga de aluguel, a Odebrecht movimentou R$ 117 milhões no exterior. Marcelo Odebrecht afirmou que os repasses de dinheiro à campanha de Dilma Rousseff foram tratados com Guido Mantega. Ainda no governo Lula, Mantega ajudou a Odebrecht a ganhar R$ 2 bilhões com uma medida provisória que beneficiou o setor petroquímico. Em troca, a empreiteira comprometeu-se com uma contribuição de R$ 50 milhões em 2010 na campanha que elegeu Dilma Rousseff pela primeira vez. Marcelo Odebrecht negou ser uma espécie de dono do governo. Garantiu que o levaram a fazer obras que não desejava, como a Arena Corinthians. Em suas palavras, eu era o otário do governo, era o bobo da corte do governo.
Em seu depoimento, Marcelo Odebrecht contou que, a pedido de Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, providenciou 15 milhões de reais à campanha Tucano em 2014. O Tucano foi derrotado na corrida pela presidência da República. O empresário não especificou se doou oficialmente ou por meio de Caixa 2. Já Benedicto Barbosa da Silva Júnior relatou que entregou 9 milhões de reais em favor de Aécio Neves. Nesse caso, Odebrecht usou dinheiro de Caixa 2 para efetuar repasse das campanhas de Pimenta da Veiga, do PSDB de Minas Gerais, que disputou e perdeu o governo de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, eleito senador, e para o marqueteiro Paulo Vasconcelos, responsável pela campanha de Aécio Neves em 2014. Curioso, o quarto beneficiário do rateio dos 9 milhões de reais, o candidato a deputado Dimas Toledo Júnior, do PP de Minas Gerais. Filho de Dimas Toledo, o mesmo ex-diretor de Furnas Centrais Elétricas que até 2005 comandaria um esquema de corrupção que rendeu propina a Aécio Neves. Dimas Toledo Júnior se elegeu. Silva Júnior informou que Odebrecht forneceu 200 milhões de reais na campanha de 2014. Estimou em 120 milhões as doações legais, cifra diferente da divulgada por Marcelo Odebrecht. Mencionou de 40 a 50 milhões de reais em repasses terceirizados, a maior parte por meio da Itaipava. O restante foi distribuído em Caixa 2. Para Odebrecht, a Itaipava exerceu o papel de laranja ao doar de forma oficial no lugar da empreiteira. A rigor, colocou-se como testa de ferro, afinal, infere-se que sabia muito bem o que fazia, além de ter sido remunerada pelo trabalho. Capítulo 64. Jantar indigesto. Desdobramentos do encontro no Palácio do Jaburu, onde Temer solicitou a Marcelo Odebrecht, direta e pessoalmente, apoio financeiro. Mais ingredientes do jantar que serviu um repasse milionário da Odebrecht ao PMDB em 2014. Entre os convivas no Palácio do Jaburu, em Brasília, o anfitrião e vice-presidente da República, Michel Temer, candidato à reeleição, o empreiteiro Marcelo Odebrecht, o ministro Eliseu Padilha do PMDB de Rio Grande do Sul e Cláudio Melo Filho, diretor de Relações Institucionais do Odebrecht. Segundo Melo Filho, Temer aproveitou a ocasião para solicitar a Marcelo Odebrecht direta e pessoalmente apoio financeiro. O dinheiro foi repassado em Caixa 2. Marcelo Odebrecht enviou e-mail a Hilberto Silva Mascarenhas, executivo responsável pelo setor de operações estruturadas, o departamento de propina da empreiteira. No texto interceptado, referiu-se a Paulo Scaff, do PMDB de São Paulo, candidato ao governo de São Paulo naquele ano. Ele era o PS. Já o marqueteiro do PMDBista, Duda Mendonça, o DM. Constava que a campanha de Paulo Scaff ficara com 6 milhões de reais dos 10 milhões combinados no jantar do Jaburu. PS ficou aquele buraco de 4 reais com DM, o que era óbvio. Depois de muito choro, não tive como não ajudar. Desnecessário esclarecer que 4 reais significavam 4 milhões de reais. Em sua delação premiada, Hilberto Silva Mascarenhas afirmou que ao todo Duda Mendonça recebeu 10 milhões de reais da Odebrecht. Cláudio Melo Filho pontuou que foram 6 milhões durante a campanha e 4 milhões após o pleito. O marqueteiro Duda Mendonça é um exemplo do descaso com a justiça no Brasil. Apesar de confessar que embolsou Caixa 2 no exterior por serviços prestados na eleição de Lula em 2002, safou-se do escândalo do mensalão. Passados 12 anos, voltaria a ganhar dinheiro sujo. No final do e-mail, Marcelo Odebrecht escreveu ao seu executivo que ficaria com crédito para a próxima. Fazia alusão à ajuda extra a Duda Mendonça e a possíveis acertos em futuras eleições. De todo modo, explicou que Paulo Scaff faria a MT saber sobre o crédito. Referia-se a Michel Temer. Ao depor à Justiça Eleitoral, Mascarenhas falou da investida de Mendonça. Ele veio me solicitar que eu comprasse para ele um apartamento em Salvador, num prédio novo que está lançando lá, que custava 6 milhões e meio de reais. 6 milhões e meio, 7 milhões? Disse, compra um apartamento para mim, nós estamos quites. Como é que eu compro oficial um apartamento, boto no ativo da empresa, depois transfiro para o Duda Mendonça? Pelos seus belos olhos? Não existe, Duda, esqueça. Segundo Mascarenhas, o marqueteiro pediu então a compra de cavalos. Olha, Duda, não teremos fruto nessa reunião. Interrompa, vá embora, mande seu filho voltar aqui amanhã com outro tipo de mente, raciocínio, porque o que você vai receber é bufunfa, ou aqui ou em conta no exterior. Conforme Melo Filho, José de Carvalho Filho, funcionário da Odebrecht, ficou de providenciar a entrega de 4 milhões de reais do dinheiro acordado no Jaburu. Num telefonema em tom ríspido, no entanto, deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, teria se metido na história e pedido 1 milhão de reais. Carvalho Filho acrescentou que pessoa ligada a Cunha, embolsou 500 mil. Ao depor da Justiça Eleitoral, Carvalho Filho relatou 2 entregas do escritório do advogado José Yunes em São Paulo, além do 1 milhão de reais já impresso nessas páginas, mais 500 mil. E introduziu um novo personagem no caso, o doleiro Álvaro Novis, o paulistinha, que atuaria para fazer parte da quantia chegar ao escritório de Yunes, amigo de Temer, e Yunes já admitiram o recebimento de um pacote em seu escritório a pedido de Eliseu Padilha entregue pelo operador Lúcio Bolonha Funaro. De acordo com Melo Filho, Carvalho Filho ainda providenciou para que outra parte do dinheiro fosse deixada diretamente no escritório de Eliseu Padilha em Porto Alegre. Em seu depoimento, Carvalho Filho contou que Eliseu Padilha comandou o processo, forneceu endereços e combinou as senhas para a entrega dos repasses, ao todo 5 milhões de reais em Caixa 2. A quebra de sigilo das firmas do operador Adi Assad mostrou que 11 empresas ligadas à União Incorporadora de Marcos e Marcelo Maris de Oliveira, o Yunes, filhos de José Yunes, efetuaram 141 transações com a SM Terraplanagem e a Legend Engenheiros de Adir Assad. Os filhos de Yunes transferiram 1,2 milhão às duas suspeitas de emitir notas frias, 1,2 milhão de reais. Setor trepa moleque.
Em depoimento ao ministro Herman Benjamin, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Hilberto Silva Mascarenhas disse em 6 de março de 2017 que a Odebrecht movimentou 3,4 bilhões de dólares em seu setor de operações, estruturadas entre 2006 e 2014. Segundo o delator, entre 15% e 20% destinaram-se a financiar campanhas eleitorais por meio de Caixa 2. O restante pagou propinas e outras despesas de interesse da empreiteira. Registre-se que os pagamentos do Departamento de Propina partiram de 60 milhões de dólares anuais em 2006 e chegaram a 420 milhões de dólares por ano em 2010. O período abarca o governo Lula e as injeções de Caixa 2 cresceram 7 vezes, portanto. A partir de 2011, com o governo Dilma Rousseff, os valores anuais subiram a 520 milhões de dólares, 730 milhões de dólares, 750 milhões de dólares e, apesar das investigações da Lava Jato, ainda atingiram 450 milhões de dólares em 2014. Confirma-se a tese de que governos fracos são mais vulneráveis à corrupção e que o sistema não temia a Lava Jato. Mascarenhas explicitou que muitas vezes os repasses eram efetuados em hotéis. Intermediários hospedavam-se para fazer entregas e recebimentos. Com as investigações da Lava Jato, o setor de operações estruturadas, chamado por ele de setor trepa-moleque, passou a operar na República Dominicana e no Brasil só pagamentos em dinheiro vivo. O delator respondeu pelo setor de operações estruturadas entre 2006 e 2015. Os repasses, porém, precisavam do aval de Marcelo Odebrecht. Mascarenhas evitava pagar propina em moeda norte-americana. Em seu depoimento, citou o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. Não só não pagava nos Estados Unidos, como a gente propunha sempre a quem tinha que receber dinheiro no exterior que recebesse em euro. É uma boa moeda e não passa pelo Fed americano. Fernando Migliaccio era braço direito de Mascarenhas. Ele contou ao ministro Herman Benjamin que, por motivos de segurança, a Odebrecht dividia os subornos em tranches de até, no máximo, R$500 mil por vez. A gente tinha um conceito de segurança alinhado entre o Hilberto e os operadores, todos, desde o doleiro até o entregador final, da gente não fazer nada acima de R$500 mil. Exemplificou com o pagamento a Mônica Moura, mulher do marqueteiro João Santana do PT, que precisava de R$1,5 milhão num único dia. Ela recebia 500 de manhã, 500 à tarde e 500 à noite. Mascarenhas disse que João Santana embolsou 16 milhões de dólares do Odebrecht, apenas em campanhas eleitorais em El Salvador, Angola, Venezuela, República Dominicana e Panamá. Ao todo, somando as campanhas em 2010, 2012 e 2014 no Brasil e no exterior, o marqueteiro recebeu entre 50 milhões e 60 milhões de dólares. Mascarenhas confirmou que os ex-ministros Antônio Palocci do PT de São Paulo e Guido Mantega do PT de São Paulo eram o italiano e o pós-Itália das planilhas da empreiteira, e que Lula era o amigo, dada a proximidade com Emílio Odebrecht, patriarca da empresa. Existia uma conta corrente para o italiano por ele ter apoiado a empresa em determinada coisa. Aquele dinheiro ficava para ele usar na medida em que o PT necessitasse. Pagar ao marqueteiro da campanha de Dilma é uma necessidade, então ele autorizava. As confissões dos executivos da Odebrecht vinculavam Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, à roubalheira na construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Rondônia. Ele teria embolsado 50 milhões de reais, 30 milhões da Odebrecht e 20 milhões da Andrade Gutierrez. A história. Durante o governo Lula, em 2007, definiram-se os vencedores do consórcio que tocaria a obra federal. Neves governava Minas Gerais. As duas empreiteiras controlariam 31% dos serviços. Furnas Centrais Elétricas Estatal Federal, sob influência política de Neves, ficaria com 39%. E a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, administrada pelo governo de Minas Gerais, com outros 10%. Coube a um fundo da Caixa Econômica Federal, os 20% restantes. Segundo a delação, Odebrecht e Andrade Gutierrez fizeram acerto para garantir boa relação com Furnas e CEMIG. Ao subornar Neves, passaria a contar com o Tucano caso houvesse problemas no desenrolar das obras. Em outra delação do Odebrecht, Carlos Armando Pascoal, o CAP, indicou uma contribuição de R$500 mil a Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. O pagamento em Caixa 2 teria ocorrido em 2010, no mesmo ano em que Ferreira se elegeu senador. O próprio político teria solicitado dinheiro. A Odebrecht providenciou entregas em hotéis de São Paulo em 2 ou 3 oportunidades. Ferreira designou pessoa de confiança para receber. Antes combinaram senhas para evitar desencontros na hora dos repasses, né? Ministro das Relações Exteriores de Temer, Ferreira já fora mencionado como beneficiário de dinheiro sujo pelas empreiteiras UTC e OAS, Tomate e Orelha. Em sua delação, o executivo Fernando Reis afirmou que a Odebrecht deu R$8 milhões a André Luiz de Souza, indicado pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, para representá-lo no FI-FGTS da Caixa Econômica Federal. Graças à consultoria, a empreiteira captou R$650 milhões. O pagamento ocorreu em conta do banco Credit Suisse em Zurique, na Suíça, em 2009. No ano seguinte, outra cartada. Desta vez, a Odebrecht entregaria R$13,5 milhões ao mesmo André Luiz de Souza em troca de um aporte de R$1,3 bilhões para o FI-FGTS adquirir 30% da Odebrecht Transporte Participações. O mesmo braço da empreiteira apareceu nas delações dos executivos Benedicto Barbosa da Silva Júnior, o BJ, e Paulo Casena. Neste caso de 2013, a liberação de R$429 milhões do FI-FGTS teria acontecido após intermediação do então deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Segundo as confissões, o político mordeu R$4 milhões para facilitar o negócio.
Dono da Gol Linhas Aéreas, Henrique Constantino confessou à Lava Jato que pagou a Eduardo Cunha e a Lúcio Bolonha Funaro por influência na liberação de 300 milhões de reais do FI-FGTS para a Via Rondon, do Grupo Gol. Segundo Constantino, o ex-ministro Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, participou da reunião que definiu os repasses. Cunha teria embolsado 3 milhões de reais de empresas controladas pelo empresário e Funaro 246 mil. A Gol Linhas Aéreas fez acordo de leniência, comprometeu-se a pagar 5,5 milhões de reais em reparação pública, 5,5 milhões de reais em multa e 1 milhão de reais pela condenação. Constantino buscava um acordo de delação premiada. Em 7 de março de 2017, o Supremo Tribunal Federal tornou o réu o senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia. O político teria solicitado 500 mil reais a Paulo Roberto Costa, diretor da Petrobras, para sua campanha eleitoral em 2010. Dinheiro fornecido pela construtora Queiroz Galvão. O STF entendeu que a doação oficial foi propina disfarçada, do ministro Celso de Mello. Configurado esse contexto que traduz uma engenhosa estratégia de lavagem de dinheiro, a prestação de contas atuará como um típico expediente de ocultação e até mais de dissimulação do caráter delituoso das quantias doadas em caráter oficial. E esse comportamento constitui um gesto de indizível atrevimento e grave ofensa à legislação da República. No mesmo 7 de março, no Rio, depôs Alberto Quintais, o ex-diretor da Andrade Gutierrez. Ele contou que Emanuel Miranda, homem de confiança do governador Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, embolsou propina em cédulas de 500 euros despachadas no envelope. Cabral teria pedido dinheiro em reunião no Palácio da Guanabara em 2008. O político exigiu comissão de 1% relacionada à terraplanagem do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, obra da Petrobras. Quintais recebia Miranda em São Paulo. Ele vinha buscar e sair daqui com uma mochila. Luiz Eduardo Soares, delator do Odebrecht, disse que Sérgio Cabral era o próximos das planilhas da empreiteira. Em mensagem, a secretária Maria Lúcia Tavares, testemunha-chave da Lava Jato, pediu a liquidação de 1 milhão de reais com próximos e indicou que a transação atrelada a obras no Rio deveria ocorrer sob a senha Tomate e o dinheiro entregue à orelha. O juiz Sérgio Moro condenou em 8 de março de 2017 o ex-ministro José Dirceu do PT de São Paulo a 11 anos e 3 meses de prisão, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Conforme a sentença, Dirceu recebeu 2,1 milhões de reais em propina para favorecer a Apollo Tubulars em negócio com a Petrobras. Ao todo, a empresa teria distribuído 7 milhões de reais em comissões ilegais. O contrato para fornecer tubos subiu de 255,7 milhões de reais para 450,4 milhões de reais. Além de Dirceu e de seu irmão Luiz Eduardo Oliveira e Silva, o esquema teria beneficiado Renato Duque, ex-diretor da Petrobras. A Apollo Tubulars injetou propina na Piemonte de Júlio Camargo. Parte do dinheiro chegou ao petista pela Alguri, firma igualmente controlada por Camargo. A Lava Jato já havia condenado Dirceu anteriormente a 20 anos de prisão. O STF aceitou denúncia contra o deputado Vander Lobet, do PT de Mato Grosso do Sul, acusado de apossar-se de 1 milhão de reais da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Ele responderia por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Viraram réus no caso Pedro Paulo Leoni Ramos, ligado ao senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, e o advogado Edemar Chagas da Cruz. Em depoimento como testemunha de defesa do filho Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, presidente do Conselho de Administração da Odebrecht, afirmou ao juiz Sérgio Moro em 13 de março de 2017 que o Caixa 2 sempre existiu. Descreveu movimentações em dinheiro numa mescla de recursos oficiais e não oficiais desde a época de seu pai, Norberto Odebrecht. Ele fundara a empreiteira em 1944, 73 anos antes. Para Emílio Odebrecht, empregar dinheiro sem lastro, não contabilizado, era o modelo reinante no Brasil. Ele afastou-se da rotina do Odebrecht em 2001. Passou a direção ao filho Marcelo, preso pela Lava Jato. Na minha época, as coisas eram muito mais simples, não tinha a complexidade que a organização passou a ter, trabalhando em mais de 20 países e lidando com N negócios. Ao depor ao ministro Herman Benjamin, Marcelo Odebrecht declarou que o ministro Guido Mantega determinou em maio de 2014 que repasses da empreiteira tinham de priorizar a campanha para reeleger Dilma Rousseff. Marcelo, a orientação dela agora é que todos os recursos de vocês vão para a campanha dela. Você não vai mais doar para o PT, você só vai doar para a campanha dela, basicamente as necessidades da campanha dela. João Santana e Edinho Silva, ou esses partidos da coligação. Segundo Marcelo Odebrecht, Dilma Rousseff possui conhecimento sobre o volume de dinheiro em jogo e o Caixa 2 é João Santana. Orientado por Mantega, Odebrecht cuidou de definir os valores repassados à campanha. Ela nunca me disse que sabia que era Caixa 2, mas é natural. Ela sabia que toda aquela dimensão de pagamentos não estava na prestação do partido. Com a eclosão da Lava Jato, Odebrecht avisou ao presidente da República acerca dos riscos com os depósitos a João Santana efetuados no exterior. Eu alertei ela e vários assessores dela. A segunda lista de Janot, baseada em 78 delações de executivos e funcionários que ocuparam postos estratégicos na Odebrecht, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, solicitou a abertura de 83 inquéritos ao Supremo Tribunal Federal em 14 de março de 2017. A segunda lista de Janot pediu investigações contra 25 nomes de alta política. Outros 211 procedimentos iriam a outras instâncias da Justiça. Em carta aos procuradores do Ministério Público Federal, Janot justificou a nova lista. Afirmou que a democracia no Brasil estava conspurcada na sua essência pela corrupção e pelo abuso do poder econômico-político. As revelações que surgem dos depoimentos nos confrontarão com a triste realidade de uma democracia sob ataque. A relação dos 25 inclui 7 ministros de Temer: Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul,
do Rio Grande do Sul, da Casa Civil. Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, das Relações Exteriores. Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, das Cidades. Gilberto Kassab, do PSD de São Paulo, de Ciência, Tecnologia e Comunicações. Marcos Pereira, do PRB de Espírito Santo, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. E Blairo Maggi, do MAGGI, do PP do Mato Grosso, da Agricultura. 6 governadores faziam parte da lista. Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo, Luiz Fernando Pezão, do PMDB do Rio de Janeiro, Fernando Pimentel, do PT de Minas Gerais, Beto Richa, do PSDB de Paraná, Renan Filho, do PMDB de Alagoas e Tião Viana, do PT do Acre. Além destes, destacaram-se Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, presidente do Senado, e Rodrigo Maia, o Inhonho, do DEM, do Rio de Janeiro, presidente da Câmara dos Deputados. E os seguintes senadores: Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais e José Serra, do PSDB de São Paulo. O ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, do PMDB do Amapá, e 4 nomes do PT completavam a relação dos 25. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e os ex-ministros Antônio Palocci e Guido Mantega. Janot pediu inquéritos ainda contra os senadores Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, Jorge Viana, do PT do Acre, Mata Suplicy, do PMDB de São Paulo e Lídice da Mata, do PSB da Bahia. 6 deputados estavam relacionados: Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul, André Sanches, do PT de São Paulo, Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, Paes Landim, do PTB do Piauí e Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro. Outros nomes listados: ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB da Bahia, ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, ex-prefeito Eduardo Paes, do PMDB do Rio de Janeiro e ex-deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, do PMDB de São Paulo, o prefeito de Ribeirão Preto de São Paulo, Duarte Nogueira, do PSDB, o prefeito de Araraquara de São Paulo, Edinho Silva, do PT, os ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, Vital do Rego e Haroldo Cedras e Anderson Dornelles, ex-assessor da ex-presidente Dilma Rousseff. Com base nas delações da Odebrecht, a Polícia Federal deflagrou a operação que mirou pessoas supostamente vinculadas aos senadores Eunício Oliveira, Renan Calheiros, Valdir Raupp, todos do PMDB, e Humberto Costa, do PT do Pernambuco. Conforme Cláudio Melo Filho, a Odebrecht fez 2 pagamentos de R$1 milhão cada em troca do apoio de Eunício Oliveira à medida provisória que tratava de incentivos tributários e atendia a interesses da empreiteira. Sobrinho de Eunício Oliveira, Ricardo Lopes Augusto, foi um dos alvos da PF. Ele agiria como operador de propinas do senador. Além disso, administrava a Confederal da área de vigilância e transporte de valores de propriedade do tio, ao lado da Corpvis, também de Eunício Oliveira. As duas empresas mantinham contratos com o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Central no valor de R$ 703,8 milhões em vigência até 2019. O empresário Mário Barbosa Beltrão também sofreu investigação da PF. Amigo de infância de Humberto Costa, ele teria solicitado e recebido R$1 milhão em Caixa 2 do esquema da Petrobras em 2010. O então diretor da estatal, Paulo Roberto Costa, confessou o repasse em delação premiada. A operação investigava ainda desvios de dinheiro na construção do Canal do Sertão Alagoano, uma obra de infraestrutura hídrica. Entre os suspeitos de malversação de recursos públicos, Renan Calheiros, Renan Filho, governador de Alagoas, e o senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco. Ministro da Integração Nacional de Dilma Rousseff, Bezerra autorizou a injeção de recursos do governo federal no Canal do Sertão. Em contrapartida, se apossaria de R$1 milhão em Caixa 2 para disputar o Senado em 2014. Ex-governador de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, do PSDB, foi envolvido no esquema por delatores da Odebrecht. Em pagamentos por direcionar um dos lotes do Canal do Sertão à empreiteira, receberia R$2,8 milhões. A obra levaria água a 1 milhão de pessoas no sertão nordestino. Custaria 1,5 bilhão. No caso, no Brasil real, aliás, apenas 160 mil sertanejos estavam sendo atendidos em março de 2017. As despesas já somavam R$2 bilhões. Capítulo 65. Comandante máximo. O general da banda é réu. Para o procurador Dallagnol, Lula participou de esquemas criminosos. Em delação premiada, o ex-deputado Pedro Corrêa, do PP de Pernambuco, preso pela Lava Jato, revelou detalhes do funcionamento do Conselho Político, cujas reuniões periódicas ocorriam sob o comando de Lula e dos ministros José Dirceu, do PT de São Paulo, e Antônio Palocci, do PT de São Paulo, igualmente presos. Presidente do Partido Progressista, Corrêa tinha assento nesses encontros ao lado de líderes partidários que compunham a base aliada do primeiro governo Lula. Corrêa explicou que nas reuniões do Conselhão, políticos faziam queixas relacionadas às dificuldades que estavam tendo junto aos dirigentes indicados para os cargos federais do governo, os quais não estavam se empenhando em atender às reivindicações dos parlamentares. E mais, muitas dessas dificuldades tratadas estavam umbilicalmente ligadas ao petrolão. Já havia arrecadação dentro das empresas e órgãos públicos, sobretudo dentro da Petrobras. O ex-deputado esclareceu para que não pairasse dúvida.
O presidente Lula encarregava o ministro José Dirceu de fazer as cobranças sobre os dirigentes para que atendessem com mais presteza às solicitações do partido. Em alguns setores, as reivindicações eram de arrecadação de propinas e em outros, de interesses políticos visando ao favorecimento dos estados e municípios dos parlamentares. Em seu depoimento aos procuradores, Correia abordou o primeiro grande escândalo da era Lula, ocorrido em 2005. Segundo ele, o presidente tinha pleno conhecimento de que o mensalão não era caixa 2 de eleição. O dinheiro movimentado, portanto, vinha de propina arrecadada junto aos órgãos governamentais para que os políticos mantivessem as suas bases eleitorais e continuassem a integrar a base aliada do governo, voltando às matérias de interesse do Executivo no Congresso Nacional. Outra dor de cabeça é atormentar o ex-presidente a atormentar o presidente da República. A revista Isto É mirou na edição de 17 de junho... Vamos de novo. Outra dor de cabeça é atormentar o ex-presidente da República. A revista Isto É mirou, na edição de 17 de junho de 2016, os entendimentos para a delação premiada de José Adelmário Pinheiro, o Léo Pinheiro, dono da OAS. Ele confessaria que as reformas da OAS no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, em São Paulo, e no triplex do Guarujá, em São Paulo, no litoral paulista, ambos investigados como propriedade ocultas de Lula, recompensaram o empenho do chefe Lula em viabilizar negócios para empreiteiro no exterior. Da reportagem. Se até meados de 2008 a OAS engatinhava no mercado internacional, hoje a empresa possui 14 escritórios e toca 20 obras fora do Brasil. Boa parte delas conquistada graças às articulações do ex-presidente petista. O laudo da Polícia Federal registrou que a OAS montou centros de custo, apelidados de Zeca Pagodinho, para administrar as obras no triplex e na cozinha gourmet do sítio. Instalada em 2014, a cozinha custou R$252 mil, uma porra na cozinha. O laudo relacionou a mensagem interceptada do arquiteto Paulo Gordilho da OAS, apontado como um dos responsáveis pelas reformas. Sigilo absoluto, hein? Amanhã eu vou em um churrasco em Atibaia com o Léo, é na fazenda de Lula, e vamos encontrar com ele na estrada e vou passar o dia lá com ele e Dona Marisa. Conforme os peritos, as obras em Atibaia, projetadas a partir de setembro de 2010, foram iniciadas em novembro daquele ano. Estenderam-se até outubro de 2014 e custaram R$1,2 milhão. A parte mais cara, a construção das suítes, saiu por R$332 mil. Antes da OAS, a Odebrecht atuou no local. Em seu lado, a PF reproduziu mensagem de Gordilho sobre o encontro com Lula na propriedade em 9 de fevereiro de 2014. Bebíamos eu e ele uma garrafa de cachaça da Boa Havana Mineira e umas 15 cervejas. Com telefone e celular, Gordilho se fotografou ao lado de Lula na área da churrasqueira. Tá vendo? A foto integrava o laudo. Lula parecia à vontade bebendo. Menos de um mês depois, em depoimento, a PF negou conhecer Gordilho. Oxi. Ao depor, o juiz Sérgio Moro, José Afonso Pinheiro, zelador do edifício Solares no Guarujá, contou que foi instruído por Igor Pontes, engenheiro da OAS, a negar que o triplex pertencesse a Lula. José Afonso Pinheiro deveria afirmar que a OAS possuía o imóvel. O zelador foi demitido no decorrer das investigações. Para ele, todos sabiam que Lula era dono do apartamento. Advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin Martins, aproveitou a audiência e questionou o zelador sobre as visitas ao triplex. Ele citou Lula na resposta. Sempre quando ele ia lá, tinha várias pessoas com ele, inclusive o Igor falava quando eles iam entrar com o carro. O Ministério Público Federal em Brasília denunciou Lula em 21 de julho de 2016, ao lado do senador cassado Delcídio Amaral, do pecuarista José Carlos Bunlai e do banqueiro André Esteves, entre outros, acusou de trabalhar para obstruir as investigações da Lava Jato. Teria agido com o propósito de impedir a delação do ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Severó, mediante pagamentos em dinheiro e apoio à fuga do Brasil. Segundo o ex-senador, antigo aliado, Lula foi o chefe da empreitada. Os investigadores analisaram mensagens de computador, extratos bancários e telefônicos, passagens aéreas e diários de hotel. Conferiram reuniões entre Amaral e Lula e conversas telefônicas entre o ex-presidente e Bunlai antes do primeiro pagamento a Severó. Para o procurador-geral Rodrigo Janot, Lula ocupou papel central na trama para silenciar Severó. Juiz da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, Ricardo Augusto Soares Leite, acatou a denúncia. Lula tornou-se réu em 29 de julho de 2016. Em outro caso de obstrução de justiça, o ministro Teori Zavascki, do STF, determinou a abertura de inquérito sigiloso para investigar Lula, Dilma e Rousseff e os ex-ministros José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, e Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo também, entre outros no caso da tentativa de nomear Lula para o cargo de ministro da Casa Civil. Puta que na merda. A cartada frustrada lhe daria foro privilegiado que evitaria uma possível prisão por ordem de Sérgio Moro. Eu lembro disso aqui. Cadê? Não vai transcrever o áudio da Dilma, não? Com Lula? Estratagema criminoso. Advogados agiram para desqualificar Sérgio Moro e impedi-lo de julgar Lula. Levantaram a suspeita de que a Lava Jato colaborava com o governo dos Estados Unidos. E apresentaram queixa-crime contra o magistrado. Acusaram de abuso de autoridade e noticiaram a solicitação de sua detenção por período de 10 dias a 6 meses.
Em Genebra, na Suíça, encaminharam petição ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, alegando violação de direitos do ex-presidente Lula. Lula colocava-se no papel de vítima. Quando que não se colocou, né? Dessa forma, quaisquer medidas contra ele poderiam ser tratadas como retaliação. Ah, vai tomar no cu. Procuradores da Lava Jato apresentaram parecer em 3 de agosto de 2016. Contextualizando os fortes indícios, diversos fatos vinculados ao esquema que fraudou as licitações da Petrobras apontam que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, tinha ciência do estratagema criminoso e dele se beneficiou. Posicionados ao lado do juiz Sérgio Moro, os procuradores Júlio Carlos Mota Noronha, Roberson Henrique Pozobon, Jerusa Burman Viacili e Ataíde Ribeiro Costa apontaram o envolvimento de Lula. Nesse arranjo, os partidos e as pessoas que estavam no governo federal, dentre elas Lula, ocuparam posição central em relação a entidades e indivíduos que diretamente se beneficiaram do esquema. José Dirceu, primeiro-ministro da Casa Civil do governo Lula, pessoa de sua confiança, foi um dos beneficiados com o esquema. André Vargas, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados durante o mandato de Lula, foi um dos beneficiados com o esquema. João Vacari Neto, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, legenda pela qual Lula se elegeu, foi um dos beneficiados com o esquema. José de Filipe Júnior, tesoureiro da campanha presidencial de Lula em 2006, recebeu dinheiro oriundo do esquema. João Santana, publicitário responsável pela campanha presidencial de Lula em 2006, recebeu dinheiro oriundo do esquema. Em relatório, a PF concluiu que Fernando Bittar, um dos donos formais do sítio Santa Bárbara, não dispõe de rendimentos para comprar e reformar o imóvel. Em seu parecer, os procuradores consideraram a compra de utensílios de cozinha da empresa Kitchens uma operação de lavagem de dinheiro em benefício de Lula. Apontaram que a OAS adquiriu os equipamentos na mesma loja de São Paulo em que comprou a mobília do triplex no Guarujá, conforme já apontado nessas páginas. Eu não sei como que você fala triplex, vagabundo. A pessoa interposta escolhida pela OAS para ocultar o verdadeiro destinatário / beneficiário da cozinha foi Fernando Bittar, em nome do qual foi emitida a nota fiscal dos imóveis. Para dificultar o rastreamento da operação, o pagamento do preço foi feito a Kitchens em espécie, do documento dos procuradores. Considerando os dados colhidos no âmbito da Operação Lava Jato, há elementos de prova de que Lula participou ativamente do esquema criminoso engendrado em desfavor da Petrobras e também de que recebeu direta e indiretamente vantagens indevidas decorrentes dessa estrutura delituosa. Advogados de Lula notificaram a PF que Marisa Letícia Lula da Silva e Fábio Luiz Lula da Silva, mulher e filho do ex-presidente, ficariam em silêncio ao deporem no inquérito que investigava a compra e a reforma do sítio. Reação do delegado Márcio Adriano Anselmo em 12 de agosto de 2016. Apesar de sempre terem alegado estar à disposição das autoridades quando intimados, buscam evitar o comparecimento, notadamente diante de tantos fatos a serem esclarecidos. Os dois nem apareceram na audiência. Em continuidade à toada da perseguição política, o PT publicou cartilha em 4 idiomas, acusando a mais violenta difamação contra um homem público em toda a história do país. Bando de desgraçado. Ai, meu Senhor da glória. O texto mencionava Rodrigo Janot, procurador-geral da República, Gilmar Mendes, ministro da STF e juiz Sérgio Moro. Denunciou agentes públicos partidarizados com o objetivo de encontrar um crime. A CIA, né? É a CIA, né, ó, desgraçados? Com o objetivo de encontrar um crime qualquer um para acusar Lula e levá-lo aos tribunais. Para desavisados, soaria como se houvesse um estado de exceção no Brasil. Ah, vai tomar no cu, meu irmão. Em despacho, Sérgio Moro considerou-se apto a conduzir os julgamentos. O ex-presidente teria responsabilidade criminal direta pelo esquema criminoso que vitimou a Petrobras. As supostas benesses por ele recebidas, doação simulada de apartamento, benfeitorias no sítio e no apartamento e remuneração extraordinária das palestras estariam vinculadas a ele, representando vantagem indevida oferida pelo ex-presidente. Teoriza Vasque do STF negou as reclamações de Lula contra Sérgio Moro. Nesse contexto, é importante destacar que esta corte possui amplo conhecimento dos processos, inquéritos e ações que buscam investigar supostos crimes praticados no âmbito da Petrobras, com seus contornos e suas limitações, de modo que os argumentos trazidos nesta reclamação constituem mais uma das diversas tentativas da defesa de embaraçar as apurações. Este repórter acrescenta: por não ter como defendê-los, os advogados de Lula adotaram a estratégia de transformá-lo em alvo político, vítima. Paro por aqui na página 976 do livro, General e Maestro da Propinocracia. Vai ser a próxima leitura aí. E aí eu vou tentar finalizar a leitura desta obra juntamente com todos vocês. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!